A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite. Vocês estão bem? Bem-vindos a mais uma live da UMADES. Já deixa aí o seu olá, paz do Senhor. A gente vai passar aqui alguns momentos juntos. Nós iremos louvar a Deus. Nós iremos falar sobre a palavra de Deus. Daqui a pouco estará entrando aqui Leonardo Costa, que já vi que já está aí com a gente, ó. Temos Kleber, temos João Mota, Duda, Maurício, Luciana. Gente, muito bem-vindo, Gese. Aí, paz do Senhor, ó. Tem um código que é a PDD, a paz do Senhor, seria isso? Tá dando para ouvir, gente, aí normal, estão conseguindo me ouvir, o som tá abafado, tá tudo bem, tô recebendo umas mensagens aqui que não tá funcionando. Paz, tá dando para ouvir, gente? Coloca assim, tá ouvindo beleza, senão eu saio e entro de novo. Quem mais? Paz, o meu pai tá online, paz, pai. Bia, Guilherme, Mari, Lilian, Júnior. Gente, muito bem-vindo. Sabe o que vocês podiam fazer agora? Vocês podiam pegar essa live e compartilhar com seus amigos aí no direct. Manda no grupo de jovens da sua congregação. Gente, começou a live da UMADES no Instagram. Corre lá, que a gente vai divulgando. Por quê, gente? Além de estarmos aqui online, na internet, nas redes sociais, isso aqui não é simplesmente um entretenimento para vocês. Isto é uma forma da gente falar a respeito da palavra de Deus, dividir esses momentos aqui com vocês a respeito de Cristo, tá bom? A live no Face está só o áudio. Vamos ver como que vai sendo lá daqui a pouco. Vai compartilhando, gente. Vou dar uma olhada aqui, ó. Beatriz, Mari. Obrigado, gente, por falar que tá ótimo. Também imagina que eu tô sem fone e eu vou ficar assim mesmo, sem fone. Tá bom? Eu vou cantar. A irmã Ruth, inclusive eu queria que ela tivesse entrado na semana passada, mas eu tinha confundido, ela entraria justamente hoje. Então ela vai entrar daqui a pouco já para cantar. Ó, Júlia, Rebeca, Pastor Rafael, Késia, Mari, Nathalie, Vaninha Moura. Gente, Deus abençoe a de Belém, dos Estados Unidos, é isso? Que usa? Gente, que legal, vão compartilhando, já estamos aí iniciando a nossa live, que Deus abençoe você, fique com a gente vai ter palavras abençoadas aqui, vamos ter uns sorteios também, tem um negócio, então, tô nutrindo esse negócio no meu rosto aqui, Maurício, vamos ver até quando, né? Jaque, oi Jaque, bem-vinda, abraço pra família, Johnny, Camila, Gemima, Anderson, gente, Deus abençoe, muito bem-vindo para vocês. Eu vou convidar aqui a Ruth para já entrar. Deixa eu ver se eu acho a Ruth fácil, já achei. Tá por aí, dá um alô pra gente. Pega aquele violão, senão o ukulele. Dorca, paz do Senhor, gente. Canta logo. Oi, Ruth, paz do Senhor. Paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ó, a gente, sem combinar, a gente tá com a camiseta da De UMADES. né? Ó, faz assim, se apresenta, fala seu nome, qual congregação que você é. Fique à vontade, tá bom? Paz do Senhor, vocês estão me ouvindo bem? Eu sou a Rutinha Gonçalves, eu congrego ali na De Floreli, sou pastoreada pelo pastor Sérgio, na De Belém também, faço parte do BEC da UMADES, e é um privilégio poder estar aqui adorando a Deus juntamente com todos vocês. Eu gostaria até de deixar um versículo para iniciar, Deixa Deus te em usar. Jó 22, 21, que nos diz: una-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, a melhor coisa que temos a fazer é unir com Deus, porque eu tenho certeza que Ele está no controle de tudo.
Amém, amém. Ô Ruth, só antes de você cantar aqui, lembrando que nós estamos, gente, hoje em uma tentativa de uma transmissão pelo Facebook. Porém, ela está sendo um pouco caseira. Então, quem está aí no Facebook, que está acompanhando a gente, tem um pouquinho de paciência, que provavelmente na semana que vem a gente vai estar com uma estrutura um pouco melhor para a gente poder fazer essa transmissão simultânea aí, visto que a gente quer usar as ferramentas que a gente tem e como a gente está em casa, a gente está num dia de semana comum, fica um pouco difícil da gente conseguir atender a todos. Então, a Laís está lá no Face, filmando a tela do celular, eu estou aqui com ela aqui. Então, o pessoal do Face que está aí, um abraço, gente, e fiquem com a gente e compartilhem também, tá bom? Ruth, deixa Deus te usar, louve a Deus, tá bom? Amém. Eu trouxe aqui meu ukulele, né? Certo. E eu vou louvar aqui uma canção bem conhecida, porque eu sei que Deus, ele nunca nos deixa. Ele Amém. sempre tem cuidado de nós. Amém, é verdade. Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Você pode declarar também? Amém. Ei, Pai, olhando para ti me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinha sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinha, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim, mesmo sem eu merecer, me daria a tua mão, me daria a tua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Yeshua,
Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, Ruth. É bênção Amém. dividir esses momentos assim. É interessante que a gente está distante, mas a gente vai vendo um monte de gente entrando aqui, aí vai dando aquela saudade. Alguns estão É cantando, verdade. outros estão glorificando aqui. Gente, Deus abençoe. Ruth, você vai cantar mais alguma coisa pra gente? Amém. Canta mais um. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Gente, vocês que estão entrando, dê glória a Deus. Pode falar do meu bigode. E compartilha. Manda para os amigos seus dos direct aí, para eles entrarem também na live. Que daqui a pouquinho, Leonardo Costa com a gente. Vai ser muito legal essa conversa. Tem uma galera que está entrando aqui, gente, que é nova na UMADS, tá? O nosso participante de hoje, o pregador, vai ser o irmão Leonardo Costa, e ele compartilhou no Insta dele, no Insta da igreja dele. Então, muitos irmãos acessaram a página da UMADS, estão entrando aqui. Então, gente, você que está entrando aqui na live da UMADS pela primeira vez, sejam bem-vindos. E vocês que são daqui da UMADS, os jovens da UMADS, coloca aí, ó, sois bem-vindos, todo mundo, para o pessoal ir se familiarizando. Deixa Deus te usar, Ruth. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Nessa noite, que você possa se achegar mais perto de Deus, que você possa se achegar mais perto dele, que mesmo a esses problemas que tem assolado, você possa dobrar os seus joelhos, possa fechar os seus olhos e sentir ele mais perto de ti, porque ele quer ter um particular contigo, ele quer ter algo mais íntimo contigo. Hoje é dia de você se aproximar dele, ter mais intimidade com ele, conhecer mais dele, porque ele está aí, aonde você estiver, ele está aí com você. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
poder louvar a Deus, Lucas. Que bênção, Ruth, que bênção. Eu vi o pessoal se manifestando aí, muita gente colocando aleluia, glória a Deus. E é como se fosse um culto mesmo aqui, né? Os jovens A que estão presença do Senhor vem a ser participando. real. Sim, sim, ela é real. Isso aqui eu falei no começo, eu vou repetir, gente, não é só um entretenimento. Não é só para você Sim, passar um tempo na sua quarentena. É uma forma de nós adorarmos a Deus juntos, sim, mesmo distantes, né? Que Deus abençoe, sim. Ruth. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, Lucas. Obrigado pela participação, tá? A gente já vai chamar o Léo agora para participar com a gente. Enquanto eu Amém. falo aqui o nome dos irmãos, fica aí com a gente, ó. Tem pessoal aqui, Ruth, sabia? Dos Estados Unidos, da Flórida. Eu fiquei Que bênção, hein, impressionado. Tem Lucas? uns irmãos de Guarulhos aqui. Gente, Deus Olha, abençoe. Ó, paz do Pastor Senhor. Márcio acabou de entrar. Paz do Senhor, pastor. Paz do Deus Senhor, pastor abençoe. Márcio. Ó, a Lívia, que eu vi aqui, a Tayane, a Luciana, que não tá, Paz do Senhor. de São Paulo, a Natália, que é amiga nossa. A Nath, Deus abençoe. Vinícius Isso, César. Janaína. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado. Ô, Lucas, Compartilhem mas essa hoje... live. Hã? Ô, Lucas, mas hoje eu tenho que acertar aquela pergunta, porque só o Renan que ganha, né? Olha, hoje não vale o Renan acertar. Hoje não vai Pelo amor valer. de Deus. Ruth, Deus abençoe, tá bom? Continua acompanhando a Amém. gente aí Vou e manda estar lá no grupo sim. do pessoal do Floreli e fala para eles participarem junto com a Pode gente, deixar. tá bom? Deus abençoe, Lucas. Fica com Deus. Abraço, fica com Deus também. Tchau, tchau. Amém. Ô, gente, vocês que estão aí agora, compartilhem a live. Eu vou chamar agora o Léo. A gente tem um convidado especial, gente. Então, vamos saudar ele com bem-vindo. Então, a hora que o Léo entrar, sauda ele com bem-vindo. Léo, bem-vindo, bem-vindo, Deus abençoe. E a gente vai começar a parte da palavra. Assim que ele entrar, a gente faz uma oração e já começa, tá bom? Pastor Letícia, pastor Mari, pastor gente que estão participando. Paz, Lucas. Paz, Léo, tudo bem? Boa E aí, cara? noite, paz Boa do noite. Senhor, seja bem-vindo aqui na live da UMADS. É uma honra. Obrigado, Lucas. Valeu. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês. Primeiro, só te dizer que quando eu abri a live, eu vi esse bigode, falei, nossa, acho que eu entrei na live errada. Essa é a live dos irmãos. Não, não, é dos jovens mesmo. Que legal. Mas, Ô, cara, Léo, é um faz prazer assim. muito grande estar aqui com vocês hoje, de verdade. Prazer é nosso, prazer é nosso. Se apresente para os que não te conhecem. A gente te conheceu há alguns anos já, você esteve aqui na sede, num congresso nosso da sede. Então, se apresente para o pessoal, fale os trabalhos que você faz aí, nas redes sociais, na sua igreja, para o pessoal te conhecer. Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Tenho um carinho muito especial por todos aí de Sumaré, a começar pelo pastor de vocês, pela pastora de vocês, o pastor Felipe, a irmã Sidneia, são família para mim. Para quem não sabe, a Érica, que é a filha deles, é minha cunhada. E para mim, o Sêmera eu tenho como irmão, o Vitor Solange está aqui, eles são para mim como irmãos mais velhos. Tem uma convivência muito boa. E essa convivência acaba que a gente estende para toda a igreja, né? Eu lembro que eu estive com vocês em junho ou julho de 2018. Acho que 2018, né? Foi em 2018. Eu lembro, o tema de vocês foi sobre santidade, inclusive. Isso. E foi muito gostoso. Foi um domingo de manhã, foi uma delícia. Isso mesmo. Estou muito feliz de voltar aqui, ainda que seja pela live, de voltar a estar junto aí com vocês. Que legal, que bom, Léo. A gente realmente se sente honrado da sua presença aqui com a gente. A gente, para o pessoal que está ouvindo, nós pensamos em um tema para falarmos aqui, que é a respeito de conhecer a Deus, né? Então, vamos começar, Léo? Vamos lá. Vou fazer uma oração aqui e vou pedir mais uma vez para o pessoal compartilhar. O pessoal está compartilhando bastante. Agora você entrou. Subiu bacana a quantidade de visualizações, um pouco mais. Então, gente, você que entrou agora, seja muito bem-vindo aqui na live da UMADS. A gente vai bater um papo sobre o conhecimento de Deus. Se a gente conhece Deus, realmente sabemos quem Ele é algo muito importante para os nossos dias. Então, compartilhe que a gente já vai começar o bate-papo. Vamos orar? Bora. Senhor Jesus, nesse momento nós estamos aqui, Pai.
diante da sua presença com os nossos irmãos online, aí, cada um na sua casa, cada um no seu lar, na sua comodidade. Mas estamos nos ligando a Ti, Pai, através dessa conversa sobre a Tua palavra. Que a luz dela traga entendimento aos nossos corações, traga entendimento às nossas mentes, para que a gente possa agradar a Ti e Te servir com retidão e verdade. Que Deus possa continuar usando o Léo para ser um transmissor da palavra para nós nessa noite. Que nós saiamos daqui melhores, saiamos daqui mais perto de Ti. Que a Tua palavra nutra o nosso espírito. Que possamos estar felizes e regozijando na Tua presença. É o que nós te pedimos na sinceridade do nosso coração e te agradecemos. Amém. Amém. Léo, vamos começar com um comentário sobre as nossas perguntas. Gente, eu coloquei uma pergunta lá no nosso Instagram, que é: que Deus é para você? Ou você conhece Deus? Mandei para algumas pessoas no privado também. E tivemos muitas respostas. Então eu queria, Léo, que você, antes da gente começar, comentasse um pouco sobre essas respostas que eu enviei para você. E também que você falasse um pouco a respeito da forma de nós vermos Deus em todo esse contexto, né? A gente vive um momento diferente e que talvez a gente nunca esperou, nem pensou em viver, e que agora a gente está inserido dentro dele. Então, comente um pouco sobre isso, por favor. Vamos lá. Eu queria começar, na verdade, Lucas, falando um pouco sobre essa pergunta que leva o título da live, né? Você conhece Deus? E, cara, eu vou te falar a verdade, você me colocou para pensar com essa pergunta. Quando você me mandou o tema, eu comecei a refletir sobre isso, comecei a pensar um pouco sobre isso. A Laís comentou que meu áudio está baixo, eu vou tentar chegar um pouco mais perto aqui do celular. Tá bom. E aí vocês vão me dando um feedback de como é que tá. Melhorou um pouco. Melhorou, beleza. Sim. E eu estava comentando com você que eu ouvi essa pergunta, você conhece Deus? E fiquei refletindo muito sobre isso. Porque a primeira resposta que veio à minha mente, que normalmente vem na nossa mente, quando nos perguntam isso, é sim, claro que eu conheço. Eu sou cristão, não tem como eu não conhecer Sim, Deus. conheço. Mas, na verdade, a resposta não é tão simples assim. Eu comecei a refletir sobre isso e eu acho que a gente só conhece Deus, Lucas, na medida exata que ele se revela para nós. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão de hoje. Você lembra de Moisés? Quando Moisés estava no monte, ele pede para Deus para ver a glória de Deus. Eu acho que Moisés, ali naquele momento, ele estava com um sentimento de intimidade com Deus tão grande. Ele tinha acabado de passar por assim, um dos maiores perrengues ali de toda a história do deserto, de Israel no deserto. Ele tinha conseguido retomar a presença de Deus para acompanhar eles até o fim da caminhada. E aí eu acho que ele ficou com tanta moral com Deus que ele pediu para ver a glória de Deus. E aí Deus fala aquela passagem super conhecida que Deus fala que aquele que vira a glória dele não consegue permanecer vivo. E é justamente isso. Deus ele só se revela a nós em uma exata medida. E nós só podemos conhecer Deus nessa medida que ele se revela a nós. E aí, quando eu penso nisso, eu tento responder essa pergunta: se eu conheço Deus. E a minha resposta, assim, da perspectiva do que eu preciso conhecer para eu viver, eu conheço. Da perspectiva do que eu gostaria de conhecer, eu não conheço. E da perspectiva do que ele realmente é, eu definitivamente não conheço. Então, a gente tem que sempre partir desse pressuposto que nós somos incapazes de conhecer Deus como Deus verdadeiramente é. Completamente, né? E pensando um pouco nos comentários que você enviou, aliás, eu achei muito legal, muito bacana essa iniciativa, os comentários são muito bons. E para essa primeira pergunta, a primeira pergunta que vinha lá era: o que Deus é para você, né? E eu vi que muitos comentários traziam a seguinte definição: bom, para mim Deus é tudo. Deus é meu melhor amigo, ele é tudo para mim. E essa definição de Deus como sendo tudo é muito interessante, porque isso deve refletir em nós um aspecto da nossa cosmovisão.
E eu tenho um amigo que está aqui assistindo a nossa live, que é o Wellington Matheus. Ele é o nosso líder de mídias lá em Guarulhos, líder de mídias do Belemitas. Ele tem Bem-vindo, uma Matheus. definição. O Matheus, ele é fora de série. Ele tem uma definição de cosmovisão que ele sempre cita, que eu queria trazer aqui. Ele fala que a Legal. cosmovisão é a lente pela qual nós olhamos para o mundo. E aí, quando vocês respondem, quando nós respondemos que Deus é tudo para nós, significa que a nossa cosmovisão, ou seja, a lente pela qual nós enxergamos todas as coisas, é a lente de Deus. Então, além de nós termos o conhecimento de Deus, nós conhecemos as coisas, conhecemos o mundo através de Deus, através da vontade dele, através do conhecimento dele. E aí isso vai influenciar na forma como a gente define certos significados, e aí a gente vai começar a redefinir muitas coisas, a gente começa a ter redefinições, por exemplo, sobre alegria, sobre paz, sobre amor. E são temas, cara, que são tão importantes da gente pensar na perspectiva de Deus, principalmente nesse momento. E a gente começa também a ter interpretações diferenciadas acerca das coisas que acontecem. E aí, pensando nessa época de coronavírus, pensando nessa época de crise, é muito importante a gente ter justamente essa visão do mundo a partir da perspectiva de Deus, que é justamente olhar para Deus como sendo tudo. Que a gente consegue olhar para as coisas a partir de quem vê com uma visão transformada. É muito bom, Léo. Eu percebi que em algumas respostas a gente via um pouco de uma resposta genérica, né? Ou algo pronto. Interessante que você falou que essa pergunta te fez refletir, e depois que nós pensamos aqui nela também, ela nos fez refletir. Porque realmente a gente vê a limitação humana em ter vontade de entender quem Deus é, ou de conhecer a Deus. Então, é como se fosse uma tentativa constante de pegar um pouquinho do que Deus de entender parcelas do que ele se apresenta, e aí a gente encontra muitos atributos na palavra de Deus e ações dele no Antigo e no Novo Testamento que nos demonstram um pouco, e engraçado que esse pouco é suficiente para nós crermos, para nós termos fé, para nós nos salvarmos, e ainda assim ele não se revela completamente. Então a gente tem um vislumbre de quem Deus é, da grandeza que ele é e do que nós encontraremos na eternidade, né? Isso é muito lindo, também me fez pensar muito a respeito. E é interessante que esse pouco, ele acaba sendo essencial também, né? Porque quando a gente percebe que Deus é muito mais do que nós conseguimos imaginar, a gente começa a reparar que as coisas que estão no mundo e as coisas que estão à nossa disposição aqui, elas não são suficientes para saciar a nossa vontade espiritual, né? E aí, quando a gente começa a reparar que realmente existe mais para além do que a gente conhece aqui hoje, aí a gente vê que a gente não foi feito para esse mundo, a gente não foi feito para os sofrimentos desse mundo, a gente não foi feito para as injustiças que acontecem nesse mundo, que existe algo além. E de alguma forma, a gente deseja esse algo além inconscientemente. Toda vez que a gente para tentar compreender o incompreensível, toda vez que a ciência para tentar descobrir alguma coisa nova, eu lembro que quando eu fui aí em Sumaré, no Congresso dos Adolescentes, que foi no dia anterior à noite, o tema era: quem é este? É aquele versículo de quando Jesus acalma a tempestade. E a gente falou sobre as estrelas. Existem mais de 6 trilhões de estrelas. A gente falou do universo conhecido e desconhecido. O fato da ciência querer conhecer o que é desconhecido, o fato da ciência olhar para um universo que é desconhecido, traz justamente essa necessidade humana de ser saciado por alguma coisa que está além da nossa capacidade. E mostra que a gente foi feito para algo divino, para algo eterno, para algo que está além da nossa vida de agora. E é o que Paulo escreve, né? Ele fala que a glória que em nós, o que a gente vive hoje não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, em algum momento, essa vontade, essa sede de conhecer Deus, essa sede de conhecer coisas que nós não entendemos, vai ser revelado para nós, que é justamente no momento da vinda de Jesus, no momento da nossa vida eterna com Ele.
É interessante, vamos passar para frente já, mas eu queria só falar mais algo. Esses dias eu estava lendo no blog do Hernandes Dias Lopes algumas textos pequenos que ele fez com relação à pandemia. E ele falou assim que a ciência ela tenta tantas coisas, ela corre atrás de vacinas e respiradores e máscaras e álcool gel para tentar minimizar os afetos dessa pandemia e a gente perde para algo que é totalmente gratuito, que é o ar, né? Muitas pessoas estão morrendo por faltar o ar, que é gratuito, o oxigênio que Deus nos deu. Então, a gente vê algumas nuances aí, e talvez alguma ironia nisso, em saber que nós temos tudo de graça e é o Senhor, o Criador, o nosso Deus, que nós tentamos conhecer, que nos deu, né? Verdade. Vamos passar para o próximo tópico? Conhecimento de Deus. Como saber que a gente pode dizer que conhece ou parcialmente conhecemos a Deus? Léo, o que você pode nos dizer com relação a isso, à luz da palavra? Boa. Como a gente pode saber que a gente conhece Deus? Bom, a gente precisa primeiro saber como que Deus se revela para nós, porque a gente precisa buscar esse conhecimento no lugar certo. E a gente precisa entender aqui quais são as formas de revelação de Deus. Primeiro, o que a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento é Deus se revelando através das leis e dos mandamentos e das obrigações que ele traz para o seu povo. A gente pode falar que a palavra escrita de Deus, a lei de Deus, é a forma como ele se revelou para aquele tempo. A gente, fazendo um paralelo, a gente pode olhar para a Bíblia, para a nossa Bíblia, e ver que aquela é a forma como Deus se revela para nós. Então, para a gente se pautar, para saber se a gente está tendo conhecimento correto ou não de Deus, é pela palavra dele. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, a gente vê que Deus ele traz novas formas de se revelar a nós, seres humanos. Ele se revelou até aqui, a partir da lei, a partir das obrigações, a partir dos mandamentos. E aí Jesus vem ao mundo. E quando Jesus vem ao mundo, ele personifica Deus. Então, tudo aquilo que antes era invisível, era totalmente abstrato, Jesus traz para um corpo humano e mostra através de suas atitudes, mostra através de suas palavras quem é Deus. Então, tá aí uma forma da gente entender o nosso conhecimento acerca de Deus. Se a forma como nós conhecemos é compatível com o que Jesus foi. Então, se você quer entender o que significa amor da perspectiva da Bíblia, da perspectiva de Deus, olha para Jesus. Olhe para Jesus. Se você quer compreender o que significa graça, olhe para Jesus, para a forma como Jesus tratou as pessoas, da forma como Jesus falou. E aí, depois que Jesus sobe aos céus, ele nos diz que ele enviaria o Espírito Santo. E essa passagem é muito importante, eu até separei ela aqui, deixa eu ver se eu acho. Porque quando ele diz, eu não estou achando aqui, mas enfim, quando ele diz que ele vai enviar o Espírito Santo para a gente, ele fala que o Espírito Santo vai nos falar acerca de muitas outras coisas que ele não teria como nos falar até aquele momento. Então, Deus pega toda aquela lei, todos aqueles mandamentos, tudo aquilo que outrora significou o conhecimento dele, e aí ele insere no nosso coração. E aí a gente consegue conhecer Deus a partir da vontade que ele revela em nós. E a gente consegue compreender a vontade dele em nós. Então, o conhecimento de Deus está em nós. Está na Bíblia, está no exemplo que nós temos de Jesus, mas está em nós através do que o Espírito Santo nos revela. É algo experiencial, né? Não é só algo que a gente consegue, por exemplo, compreender intelectualmente. Eu sei quem Deus é, eu conheço porque ele é assim, assim, assim. Mas é igual aquela pessoa que você conhece de ouvir falar, mas você nunca se relacionou com ela, né? Aí fala, eu conheço fulano de vista, mas você nunca ouviu pessoalmente, você nunca
teve um momento sentado à mesa com ele, comendo, ou conversando, ou orando, ou em um culto, ou em alguma atividade comum da nossa vida, a gente realmente só sabe de ouvir falar, mas não conhece experiencialmente, né? É aquilo que Deus representa para nós, dentro de nós. Muito legal essa perspectiva, essa visão. Então, Muito legal. até nas perguntas que você destacou, eu lembro que tinha uma que era acerca de intimidade, né? E ela vinha logo, acho que depois da pergunta acerca de conhecer Deus, ou vinha a próxima. E aí isso me fez pensar, será que é possível a gente conhecer Deus sem ser íntimo de Deus? O que você acha disso, Lucas? Olha, Léo, eu tava vendo algumas referências, aí eu falei assim, quem será que eu posso pegar exemplo bíblico de falar, ó, essa pessoa foi realmente íntima de Deus, né? Aí, dentre algumas pesquisas e também perguntando para alguns amigos, ó, você lembra de Enoque? Enoque andou com Deus e ele realmente não foi mais visto, não foi mais achado, a ponto de se relacionar com Deus. E Deus falou assim, olha, Enoque, você vai vir para mim, sem passar pela morte, sem passar por esse processo humano comum. E aí eu pude entender que se nós nos dispormos a termos intimidade com Deus, a gente pode chegar a graus de relacionamento muito mais íntimos do que nós esperamos, do que nós pensamos que vamos ter. E sabe, Léo, esse estudo, a gente conversando sobre isso esses dias, eu tentando entender algumas coisas, eu pude perceber que nós entendemos e nos relacionamos com Deus de uma forma muito mecânica, muito superficial, e nós talvez estamos perdendo o melhor que Ele quer para nos revelar, que é realmente nós termos algum grau de intimidade com Ele. Então, é algo muito singular, é algo muito especial e que está acessível, né? Não é algo que está limitado a nós. Ô, Lucas, sabe o que eu acho interessante? Eu estava pensando agora enquanto você falava sobre essa forma mecânica que a gente muitas vezes conhece Deus. Eu acho que a gente confunde um pouco às vezes, e eu acho que a nossa geração tem muito disso, de confundir esse conhecimento com você ser erudito na palavra, nas teorias, nas correntes teológicas. Então, assim, como a gente tem acesso no celular a aula de teologia, a pregação de tudo quanto é gente, então a gente fica querendo conhecer... vídeos. Você quer conhecer tudo. Você quer saber a teoria de Armínio, de Calvino, a graça, a supergraça, a super hipergraça. E aí a gente perde justamente essa noção de que conhecimento de Deus necessariamente envolve intimidade com Deus. A gente quer conhecer Deus só pela razão e a gente perde um pouco da experiência de fé. Porque eu acho que o conhecimento genuíno de Deus, esse que a gente comentou, que vem da palavra, vem do exemplo de Jesus e vem da vontade de Deus revelada a nós, ele necessariamente gera intimidade. Eu acho que é impossível a gente conhecer Deus sem se tornar íntimo de Deus. Porque quando você conhece Deus de verdade, ele te puxa para perto dele. Ele te suga, ele te consome. Você quer conhecê-lo mais e mais. Então, muitas vezes a gente está confundindo conhecimento genuíno, que é aquele conhecimento a partir não só do estudo, mas da revelação do Espírito Santo, com um conhecimento superficial só de teorias e só de debates. E debate não leva a lugar nenhum. O que leva é a transformação pela palavra de Deus. Deixa eu só deixar um abraço aqui. Eu vi que o pastor Salatiel entrou. Grande abraço para ele, nosso amigo, nosso irmão. Muito bacana ter ele aqui com a gente. Bastante gente que está entrando agora, alguns jovens daqui também. Gente, sejam muito bem-vindos. A gente já está aqui na discussão, no debate, na conversa, mas sejam muito bem-vindos. Isso aí. Léo, bom, falamos sobre conhecer a Deus, falamos sobre agora um pouquinho de intimidade já, e é interessante quando a gente fala a respeito dessas características, né, no buscar a Deus, na busca a Deus, ela logo vai haver uma consequência, que é as atitudes, né, que nós vamos ter, e aí a gente colocou aqui uma vida de adoração, né? Aí eu mandei isso para ti e estava pensando a respeito muito sobre
a mulher samaritana, que é particularmente uma passagem que eu gosto muito, onde Jesus vai falar a respeito dessa forma de adoração, né? Aí ele vai falar, olha, não é em Jerusalém, não é em Samaria, é em espírito, em verdade. E aí logo aquela mulher se torna um lugar de adoração e ela pode adorar a Deus, sendo que ela estava diante de Jesus, né? E como que você vê essa vida de adoração? Eu acho que já foi muito estigmatizado. Adoração, momento que você está lá na igreja com as mãos levantadas, ou lendo a Bíblia, ou cantando, mas é muito além disso, né? O que você poderia dizer para a gente com relação a isso? É interessante, eu acho que a adoração tem tudo a ver com o conhecimento de Deus. Eu vou te explicar por quê, Lucas. Adoração, como você falou, ela não se restringe ao momento que você está na igreja, com a mão levantada e tem alguém cantando. A adoração é muito mais do que isso. A adoração é o nosso estilo de vida. A gente adora a Deus em tudo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós consagramos a Deus. E, com base nisso, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós e passa a nos dar do fruto do Espírito. A gente passa a consumir desse fruto. E se você olhar lá em Gálatas, cada um dos frutos, cada uma das virtudes do fruto, cada uma delas é um atributo de Deus. O amor, alegria, benignidade, mansidão, enfim, todas as virtudes são atributos de Deus, que nós podemos conhecer através do estudo, mas que Ele, por misericórdia, decide compartilhar conosco. Existem os atributos que Deus compartilha conosco, que são esses, que são os atributos morais de Deus, e aqueles que Ele não compartilha conosco, que são os atributos naturais dele, onipresença, onisciência, e todos os demais, eternidade. Esses Ele não compartilha, mas os atributos morais são a forma como eles são compartilhados conosco e são a forma pela qual nós adoramos. Cada vez que nós manifestamos esses atributos morais que são compartilhados conosco, cada vez que nós manifestamos o fruto do Espírito, nós estamos adorando. E é aí que a gente vive uma vida de adoração. Por isso que é importante a gente ter um conhecimento de Deus. Uau, muito bom. Eu nunca tinha pensado na perspectiva de viver uma vida de adoração com essa singularidade, né, de expressar as fatias desse fruto e ser realmente manso, realmente ter a paz, realmente ter um domínio próprio. Interessante você citar isso, Léo. Na primeira live que nós fizemos, que foi há 3 semanas atrás, nós falamos sobre todas essas fatias aqui. Foi a primeira... Quando nós surgimos nesse mundo da live aqui, a gente demorou um pouquinho para começar, mas está sendo uma experiência muito interessante. Você falando isso me fez lembrar. Então, você vê isso, essa vida de adoração, como uma forma da manifestação dos atributos de Deus através do fruto do Espírito em nós. Muito legal, muito bom. A gente está trabalhando esse tema lá em Guarulhos também, com os adolescentes. Que legal. É um tema muito profundo, né? A gente passou aqui 1h e pouco falando a respeito, a hora acabou, passou. Foi muito legal também. É bacana. A gente está fazendo cada semana a gente faz uma fatia, como eu gostei dessa expressão, uma fatia. Sim. Inclusive, a gente fez até um resumão aqui, colocamos no Instagram, e aí colocamos uma fotinho de uma tangerina, com os pedacinhos assim, para a gente conseguir entender um pouco mais de perto. Eu compartilhei com o Matheus essa postagem de vocês, que legal. E agora fez todo sentido a tangerina. Que legal. Foi interessante que foi realmente dado por Deus aquelas postagens. Eu e a Laís, a gente gastou um tempo fazendo, pensando, conversando a respeito, para a gente poder fazer a publicação bem legal. Léo, Deus como primazia. Eu acho que a gente vive um momento em que a gente fala-se muito a respeito de Deus, publica-se muito frases, vídeos, louvores, mas em muitos momentos ele não está no primeiro lugar. Ele não está à frente das nossas decisões, dos nossos pensamentos, até mesmo das nossas intenções, né? Que é Ele que as conhece, as discerne antes de qualquer pessoa, antes de qualquer um. Então, eu pensei aqui a respeito de primazia e eu pude lembrar de Abraão, né? Que antes mesmo de pensar na vida do seu filho, entregaria ela a Deus. E por esse motivo o Senhor o abençoou grandemente. O Senhor
fez dele quem ele foi, um homem de Deus. Então, o que você poderia dizer para nós com relação a essa primazia e a forma com que às vezes a gente substitui Deus tão facilmente por coisas, por pessoas, por compromissos, por riquezas? O nosso coração deve estar nele primeiro e a gente tem muita dificuldade nisso. Sim, e esse é um momento que a gente vive em que se fala muito sobre Deus, mas também a gente tem que compreender com qual a intenção que se fala sobre Deus. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas querem... Deixa eu ver como que eu vou explicar. Querem aquilo que Deus pode nos dar para esse momento, sem ter aquilo que Deus... sem compreender aquilo que Deus é nesse momento. Então, muitos acabam querendo buscar Deus para ter paz, para ter alegria, para ter um livramento do coronavírus, mas sem tipo, se mergulhar e depender completamente dele. Porque todas essas coisas vêm, mas a gente precisa entender primeiro quem Deus é e quais são os propósitos de Deus para esse tempo. Sim. E aí a gente precisa colocar, como você falou, Deus como primazia. E colocar Deus como primazia é você fechar com ele de uma maneira que, sim, você faz como Jó. Você vai até o fim, mas você não amaldiçoa. Você sofre as últimas consequências, mas você continua acreditando que Deus é quem ele diz que ele é. E aí, a gente precisa voltar lá atrás, no comecinho da nossa live, para entender. Muitas vezes, a gente não vai conseguir compreender tudo de Deus tendo em nós tudo que nós somos, né? Aquilo que a gente falou. Mas não é impossível. Mas não é por isso que Deus não vai ser real e os seus atributos também não vão ser reais. Ele é real, seus atributos são reais na nossa vida. E aí eu tenho o exemplo de Jó, citei o exemplo de Jó, porque ter Deus como primazia é justamente você colocar Deus na frente de toda e qualquer situação que você está passando, seja ela boa, seja ela ruim. E aí a gente une com essa ideia de conhecimento, porque não tem, a gente olha para Jó e a gente vê que, na verdade, no começo do livro, quando Deus dá bom testemunho de Jó, Jó não conhecia Deus direito, né? Então, quando Jó... Conforme Jó vai sofrendo, ele vai colocando Deus como primazia sobre as coisas. Então, ele coloca Deus como primazia sobre a família, sobre os bens que ele perdeu, sobre a esposa que pediu para ele amaldiçoar, sobre a saúde. Ele vai colocando Deus como primazia de tudo isso. E aí, conforme ele vai colocando Deus como primazia, aí que ele vai conhecendo Deus. E aí é interessante, ó, porque no capítulo 42... Perdão, no capítulo 38, quando Deus começa a responder Jó, Deus fala assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E aí Deus faz aquele monte de perguntas para Jó, se apresentando para Jó, falando: Jó, prazer, eu sou Deus, eu estou no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. E aí Jó, quando responde para Deus, ele fala assim: quem é esse que obscurece o meu conhecimento? Tu me perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conhecimento, meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E aí, quando Jó começa a colocar Deus como primazia, aí que ele começa a entender as coisas, aí que ele começa a perceber quão maravilhosas são as coisas. Então, para mim, essa é a ideia. Ter Deus como primazia é fechar com Deus, independente do momento que você está. E saber que ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias. É interessante, Léo, que a gente olha para Jó. Foi muito legal ver você falar de Jó, porque eu vou usar um exemplo atual aqui. Jó teve a sua própria pandemia. Jó teve a sua própria quarentena. E às vezes a gente esquece que muitas pessoas sofreram e sofrem e fecharam com Deus
e tiveram ali uma fé fortalecida, um conhecimento mais profundo, experiencial com Deus, né? E agora a gente vive uma condição onde nós sofremos generalizadamente e a gente entra em pavoro, a gente fica apavorado, a gente fica mal, ansioso e a gente se esquece o quanto Deus já foi Deus e cuidou da gente enquanto a gente não estava em problemas generalizados, problemas pessoais, íntimos, de saúde, financeiro, psicológicos, sentimentais, entre outros. A gente se esquece, né, que Jó teve a sua própria pandemia e ele venceu com a força da sua fé, tendo as suas experiências e colocando Deus como primazia. Muito, muito bom. Muito bom mesmo esse exemplo de Jó. A gente pode pensar também em Paulo, né? Paulo Sim. teve uma pandemia pessoal também que ele chamou de espinho na carne. Exatamente. Ele fala Tantos tentam resolver esse mistério, né? Exato. E aí que tá aquilo que a gente falou sobre conhecer Deus, de que forma, né? E ele fala que ele orou 3 vezes, pediu para Deus tirar o espinho. E qual que foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Minha graça te basta. Então, e aí que é a primazia, cara. É você receber essa resposta e você falar, ok, então vamos embora. Ok, amém, né? Amém, exato. Amém. Ô, Léo, só pra gente fechar aqui, que infelizmente nosso tempo tá acabando, esses dias a gente recebeu algumas notificações aí nas redes sociais, eu acredito que vocês também devem ter comentado a respeito disso, né? Uma fala um pouco polêmica a respeito de que Deus não estaria no controle das situações da nossa vida, inclusive de tudo isso que está acontecendo com a gente. Eu queria que você fizesse um comentário rápido sobre a soberania de Deus diante de todas as situações, diante de todas as condições. Eu acho que o que a gente falou um pouco aqui já nos fez entender, mas só para trazer à luz a isso e a importância da gente entender que Deus está, sim, sob o controle de todas as coisas. Bom, vamos lá. Eu vou trazer de novo aquilo que a gente comentou sobre nós sermos incapazes de conhecer completamente Deus. Mas, por outro lado, Deus ele se apresenta de uma forma e ele se coloca numa tal posição que é muito delicada, Lucas, na minha opinião. Porque Deus ele chama para si uma natureza que depende que essa natureza seja verdadeira em todo o tempo e em qualquer circunstância. Quando Deus se revela como onipresente, significa que se em um momento, se em um segundo, ele não estiver, então ele não é Deus. Ele não é. Quando Deus se revela como onisciente, significa que se existe algo que ele não conhece, então ele não é Deus. E aí que entra esses comentários sobre Deus não tá no controle, Deus não sabia. Cara, eu já vi gente falar que Deus não sabia da pandemia. Se Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se Deus é onipresente, ele tá junto com você em todos os momentos. Como nós não temos capacidade de entendê-lo completamente, aí a gente tem que fazer um exercício de humildade e de reconhecer que se existe alguma falha na compreensão do que está acontecendo, na compreensão de quem Deus é, essa falha ela não está em Deus. Essa falha está em nós. Exatamente. Se existe alguma falha em entender que Deus continua no controle de todas as coisas, essa falha está justamente no fato de nós não termos capacidade suficiente e nem termos os materiais suficientes para conhecer Deus como ele verdadeiramente é. É a mesma coisa que você pegar homens da caverna com pedaços de madeira tentando desvendar a sequência do genoma humano, do DNA. Nós não temos condições intelectuais de conhecer Deus. Então, quando a gente tem esses questionamentos, a gente, na verdade, está gritando para Deus que a gente não consegue compreender o que acontece na Terra. E aí Deus nos responde da seguinte maneira: eu sei que vocês não entendem. E eu sei que os sofrimentos que vocês passam hoje não vão se comparar nunca com o que eu tenho separado para vocês. Porque tudo aquilo que a gente está vivendo aqui hoje não é culpa de Deus, é culpa nossa.
O pastor Ciro fez uma live no Belemitas, ele falou uma frase que me marcou muito. O mal natural, e a pandemia é um mal natural, um mal que provém da natureza, ele é precedido pelo mal moral, que é o nosso pecado. Então, o nosso pecado, ele causa o mal natural, ele causa as doenças, ele causa a pandemia. Então, se nós estamos nessa situação hoje, a culpa é nossa, humanidade. E aí, a gente precisa assumir essa posição de entender que a gente vai viver sofrimento, sim. A gente vai viver as injustiças decorrentes da nossa própria condição humana. Mas Deus, ele continua no controle e ele continua reservando para a gente um tempo e um lugar onde todas as coisas vão se resolver. E aí, talvez nós tenhamos a capacidade de, com a mente e o corpo transformados, compreender exatamente o que Deus quer dizer quando ele fala que ele é onipotente, onisciente, onipresente, que ele é eterno. Amém. Léo, muito bom a gente poder ter esse bate-papo. Infelizmente, nosso tempo está acabando, então eu queria fazer aqui as nossas considerações finais, despedir da galera. O pessoal da UMADS aqui vai continuar um pouquinho, a Laís vai entrar já. A gente vai fazer uma interação aí, vamos fazer um sorteio, vamos fazer um desafio. Pessoal, então, da UMADS, fiquem aqui, que a hora que encerrar aqui é 1 hora com o Léo, a gente vai entrar mais alguns minutinhos. Léo, eu queria te agradecer muito pela sua disposição, pelo seu tempo de preparo, de estudo. Que Deus abençoe todos os que vieram aí da sua audiência, irmãos aí de São Paulo e outras cidades. Deus abençoe por nos acompanhar, pelos comentários. Que Deus abençoe muito vocês. E antes de você dar tchau aí, Léo, eu vou desativar os comentários aqui, vou pedir para a galera que está assistindo a gente, dar um print na tela, a gente faz um sinal, alguma coisa aí, para postar nos seus stories e marcar o Mads e marcar o seu Instagram também. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo desativar os comentários. Pessoal, dá um print aí e marca nós. Quem printou, printou. Quem não printou, não printa nós. Meu irmão, é isso aí. Lucas, valeu, cara. Obrigado mesmo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, participar da live. Como eu disse para vocês, tem um carinho muito especial por Sumaré, por todos aí. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Parabéns pela live. Obrigado. Muito boa. Meu parabéns. Eu esqueci o nome da irmã que cantou. A Ruth. A Ruth. Parabéns para a Ruth. Cantou muito. Foi muito gostoso esse momento de louvor. Deus continue abençoando vocês, meu amigo. Tamo junto, hein? Então, obrigado pela disposição, pela humildade, sempre, tá? Eu vou encerrar e vou entrar de novo, se você quiser continuar com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe, que Deus abençoe o Ministério, Belemitas, a gente acompanha podcasts, postagens, o Instagram da Juventude também, muito legal, tá tudo muito bom, e a gente vai mantendo contato, viu? Fique com Deus. Vai. É nóis, valeu, Lucas. Abraço. Paz. Gente, a paz do Senhor de novo aqui para quem ficou. Agora eu vou encerrar essa live. Eu vou fazer um esquema aqui para ela ficar salva no GTV, tá bom? Agora eu vou chamar a Laís. A hora que eu encerrar, eu vou chamar a Laís para a gente entrar junto. Vai ter sorteio e vai ter também um informativo de um desafio que a gente vai lançar aqui, tá bom? Tem o pessoal entrando aqui, ó. Natália, a Laís colocou, eita, internet, gente, tá ruim a internet, tá falhando, como que tá aí? Deus abençoe a todos que participaram, que estão com a gente, que comentaram, que estão participando aqui. Em 27 segundos a gente acaba, eu já vou encerrar pra gente voltar. Abraço. Encerrar.